Fala, Tanaka, e parece que de fato a maré baixou e tá mostrando todo mundo que tava com a bunda de fora. E todo mundo tá me mandando mensagem, meu Deus, tá acontecendo no Japão. Fala um pouquinho sobre essa crise bancária nos Estados Unidos e principalmente o que ela afeta nossos investimentos aqui no Brasil. Então vamos trocar uma ideia nesse vídeo. Tanacão, o bagulho tá doido, azedou a marmita de uma vez só e parece que de fato, quando a maré baixou e dessa vez baixou legal, mostrou todo mundo que tava com o furico exposto, na verdade. E o que aconteceu nessa sexta-feira foi a intervenção do FDIC no banco Silicon Valley Bank, que é o banco que provia dinheiro e serviços financeiros para muita startup lá nos Estados Unidos. Só que o que será que tem a ver os bancos lá nos Estados Unidos com startup? Com o meu dinheiro aqui. Então vou contar uma história para vocês que aconteceu com o japonês lá em 2008, que foi um momento muito similar ao que está acontecendo agora e pode ser o começo ali de uma avalanche no sistema financeiro. Lá em 2008 o Japão estava lá no Japão trabalhando com a fábrica, com o tacaragatica, robozinho, fazendo tacaracataca para lá, tacaracataca para cá e ganhando o dinheirinho dele em. Só que do nada em 2008 passamos ileso, tava com o pessoal começando a ser despedido, só que em 2009 todos os brasileiros foram despedidos no Japão e eu na época, faixa branquíssima com os investimentos, nem sabia o que estava acontecendo. E eu, brasileiro no Japão, trampando lá, fui despedido por conta de uma crise no sistema financeiro americano que abalou todos os mercados, deixou muita gente lascadíssima, inclusive a maioria dos brasileiros que estavam no Japão, porque foram primeiro despedidos lá de fato, né? O governo até anunciou, o japonês anunciou ali uma criação de um fundo para mandar os brasileiros de volta para o Brasil. O japonês pegou esse fundo, me arrependo, mas peguei para poder vir aqui para o Brasil e voltar e começar a minha vida novamente aqui nas terras tupiniquins. E agora, como eu falei para vocês, pode estar acontecendo mesmo, mas será que isso vai afetar aqui os nossos investimentos no Brasil? E antes de continuar nesse vídeo, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal japonês, tocar também o flauta, caracatica, deixar um comentário gostosinho para esse japonês estranho e de voz mais esquisita ainda, que tá levando a palavra aqui financeira para vocês no YouTube. Para quem não sabe também, além de investir e coçar, eu também tenho um escritório de investimentos, aí que eu quero investir, e lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais, japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, só de uma ajuda gostosinha com os investimentos, tem um link aqui, quero ajuda com assessoria. E também tem um link aqui embaixo, quero ajuda com a Avenue, que dá para fazer a troca de assessoria para a equipe do Japão, para que a gente ajude também com o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank foi criado em 1983 e desde então tem provido não só dinheiro para as startups, também como soluções e serviço bancário, né? Eu acho que essa segunda parte aqui que mais está pegando agora no momento, porque não só os trabalhadores do banco podem sofrer, como as startups. Junto com as startups, várias e várias pessoas sofrendo junto também, porque o desemprego pode afetar cada vez mais as startups que não estão passando por um bom momento. Eu falei no vídeo das crises que eu vou deixar aqui para vocês, falando exatamente desse momento, payroll muito forte e também tem essa questão de desemprego, né? O aumento de demissões na parte de startup. Aí eu sei, mas japonês, você falou que estava fraco, mas falou que depois está despedindo, é que são coisas totalmente distintas, né? Tá tendo muita demanda de serviço aqui sim, porém as startups estão despedindo muita gente porque elas se alavancaram nesse período de dinheiro mais fácil, de dinheiro mais fértil, contratando mais gente para poder correr mais rápido e lá na frente dominar os mercados. Como a gente viu exemplos de Uber, Airbnb, iFood, foi um modelo muito crescente, inclusive afetou algumas empresas aqui no Brasil também que replicaram na verdade esse mesmo modelo e agora estão tendo que cortar para poder sobreviver e não gastar todos os recursos que lá na frente vão ser essenciais para essas empresas. Mas de novo, são questões muito diferentes. Japão, o que aconteceu com a Silicon Valley Bank? O que fez esse banco quebrar? Como consegue quebrar um banco? Japão Foram basicamente dois movimentos que acabaram de cavar a cova desse banco. E primeiro foi o anúncio de uma perda por conta de marcação a mercado nos títulos do Tesouro Americano de mais ou menos quase 2 bilhões de dólares. E em seguida também, porque ele já estava abaixo do capital regulatório, igual estava acontecendo com a Airbzinha, ele teve a necessidade também de iniciar ali uma oferta nova de ações por volta de 2 bilhões de reais também. E aí, levando isso em consideração,
muitos gestores de grandes startups falaram, mano, tem que tirar o dinheiro lá, viado. Inclusive aqui no Brasil também tiveram alguns fundos que fizeram, né, ou falaram, deram instrução para os fundadores tirarem o dinheiro desse banco. E aconteceu o quê? Ter a desgraça para um banco. Ocorre uma corrida bancária, né? E o que acontece nessa corrida bancária? Primeiro tem um alerta, fala, mano, azedou a marmita lá nesse banco, lascou tudo, começa o burburinho, grupo de WhatsApp rolando, tira. E aí esse cara que tinha relativamente um dinheirinho, começa a ter mais saques, e esses saques fazem com que eles vendam títulos com a marcação a mercado do Tesouro Direto americano, que faça com que eles tenham um prejuízo muito grande, e aí essa roda fica eterna, né? Então, para devolver o dinheiro para os clientes, eles têm que vender os títulos com prejuízo, e assim vai fazendo essa roda eterna girar, o que é uma tristeza para os investimentos. E acontece muito com fundos também, né? A gente viu com Americanas aí, pessoal falando de fundos que tinham posição, começa todo mundo sacar, o fundo tem que pegar posições que ele não precisaria vender esses títulos com marcação a mercado também, sofrendo muito como a gente está sofrendo agora, e aí obviamente vai perdendo cada vez mais bons títulos com um prejuízo, e pode acabar também numa liquidação do fundo, acabar com o fundo e o fundo decretar a sua morte. E é estranho o japonês falando isso para vocês, mas vamos um pouquinho mais fundo. Por quê, Japão? Lá atrás, alguns anos atrás, o capital de risco estava muito sexy, todo mundo fazendo IPO, todo mundo captando dinheiro para lá e para cá. Isso porque com a taxa de juros muito baixa lá nos Estados Unidos, não compensava o cara investir em Tesouro Direto americano ou em qualquer outra renda fixa. Fazia muito mais sentido, ainda mais com o boom que havia tido, né, de empresas gigantescas crescendo e dominando o universo todo, o cara pegar o dinheiro dele e aplicar nesse capital de risco. Então o pessoal fazia novas ofertas, fazia novas captações, recebiam esse dinheirinho e aí aplicavam no Silicon Valley Bank, deixava o dinheirinho lá suave, perene. O banco pegava o seu dinheiro e aplicava no Tesouro americano, só que lá, lembra lá atrás, a taxa estava muito baixa, como eu falei para vocês. E aí o que aconteceu foi um movimento muito forte da taxa de juros, e aí acabou sendo muito menos atrativa as empresas de risco que a gente está vivendo agora. E essa taxa de juros subindo muito rápido foi uma verdadeira rasteira, não só para as startups, como o banco também que cuidava das startups. Como ele aplicou o dinheirinho dele lá em as taxas bem pequenininhas, ele sofreu uma marcação a mercado ferrenha. Então os grandes investidores, né, os donos das startups, podem ter tirado um dinheirinho ali para investir uma renda fixa de repente, ou para manter a própria operação. E aí eles, não captando mais dinheiro novo, tiveram que resgatar desses títulos, né, americanos que eles tinham, só que, como falei para vocês, com essa marcação a mercado, lasca tudo, e ele anunciou esse prejuízo gigantesco de quase 2 bi, como eu falei lá atrás para vocês. Aí acontece a mesma bola de neve. E aí tiveram duas causas também que ajudaram a afundar o barco de vez, né? A primeira foi a sensação de tensão maior por conta de climas de recessão, mas também a quebra do Silvergate aconteceu exatamente a mesma coisa. Era um banco voltado para Bitcoin e muito ligado à FTX. E aí eles pegavam o dinheiro de Bitcoin, eles não pagavam juros, né, desse dinheiro captado, mas investiam também no Tesouro Direto. E aconteceu o quê? Mesma coisa aconteceu com as startups. O pessoal começou a pedir dinheiro, o dinheiro alocado dele teve que resgatar com prejuízo para pagar os clientes, e aconteceu o mesmo fim do Silicon Valley Bank, que acabou quebrando. Então já estava uma sensação de bancos pequenos / médios muito tensa no ar, e aí isso ajudou a essa corrida bancária, tirando que lá na Inglaterra tinha uma subsidiária do SVB, e aí o governo britânico também decretou a falência do bagulho. Falou, mano, essa desgraceira aqui não tá rolando nada. E aí aumentaram os boatos e aí começou essa corrida muito mais rápido do que já estava. E na sexta-feira culminou com a intervenção do FDIC, né? Então teve ali a declaração de falência do banco. E aí agora o FDIC assumiu o banco, né? O FDIC chegou lá no bagulho e falou, mano, agora quem assume é o pai, deixa comigo aqui, então a gente vai resolver a bagaça toda. E aí que tá uma grande questão que a gente vai falar lá na frente. O ecossistema de startup foi uma verdadeira desgraceira, isso porque já está difícil captar capital novo agora, né? Fazer rodada, fazer IPO, tá bem difícil. E como esse banco poderia emprestar dinheiro, cada vez mais players vão saindo de cena, né? Com esse capital de risco, e aí deixa os caras sem saber onde tomar dinheiro para poder crescer. E é sabido que o não investimento em startup é muito ruim para todo mundo, né? Não só para os fundadores, que vão ficar mega power bilionários, para os funcionários também, mas a gente sabe que somos beneficiados
beneficiado disso também, né? Provavelmente você talvez esteja alugando Airbnb. O Japão aluga toda semana lá em São Paulo. Uberzinho, o japonês anda toda semana em Uber. Foram empresas que foram beneficiadas desse sistema, porque lá atrás alguém acreditou, emprestou dinheiro e foi, obviamente, crescendo, feito essa bola de neve que ajudou muito, mas muito toda a economia. Pensa só na sua cabeça quanto de dinheiro o Uber gira. E não é só eu que ando de Uber, nem o motorista. É fábrica de carro, pneu, todas as peças lá, óleo e tudo mais, lavagem. Tem os postos de gasolina que foram muito beneficiados também com o abastecimento, lojas de conveniência. Depois tem a parte de contabilidade, tem os mercados, restaurantes. Eu acredito que se não tivesse esse serviço na pandemia, podia ser muito pior. Então, todo mundo é muito maleficiado com essa quebra desse banco. Fora essa questão do desemprego que a gente falou, né? Tem muita gente sendo contratada por essas empresas que acaba cortando mesmo, passando a faca, e aí todo mundo é despedido e, como falei para vocês, isso pode ocasionar um desemprego estrutural. Isso pode ser o primeiro peteleco naquela fileira de dominós juntados chamado emprego, porque aí você perde seu emprego aqui, aí você deixa de comprar as coisas no mercado, o mercado despede as pessoas do mercado, de repente não paga fornecedor, que pode despedir também. Isso é uma bola de neve muito, muito do mal. Japão, entendi tudo isso, mas o que afeta os nossos investimentos? Então a gente vai começar falando dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a gente tem grandes bancos também, só que além dos grandes bancos, a gente tem 250 bancos criados por lá. Lá tem muito mais banco que aqui no Brasilzão velho. E aí o que pode acontecer é o contrário. A gente vê aí na tela, principalmente por causa desse ETF, o XLF, tem ali os maiores bancos, é a maior composição, que ele não caiu muito, caiu quase nada em relação aos 66%, caiu no dia o SVB, então tá muito mais tranquilo. Só que acontece um movimento muito ruim para a indústria toda. Isso porque provavelmente vai acontecer. Os pequenos e os médios brancos acabam sofrendo mais, porque provavelmente agora, nessa segunda, pode ter sim uma corrida maluca para sacar o dinheiro de lá e trazer para as grandes instituições de novo, que acontece uma concentração no mercado que é ruim para o risco sistêmico, que tem muita concentração, como em 2008, como também para o ecossistema, né? Vai gerar muito menos emprego, talvez não surjam empresas disruptivas porque são matadas, esmagadas pelos grandes bancões. Lá nos Estados Unidos, por enquanto, nessa parte de risco sistêmico do setor financeiro, tá mais suave. Agora, a gente nunca dá para saber quando a gente dá o primeiro peteleco, né, essa pilha gigantesca de dominós, onde isso vai parar, né? Nunca se sabe qual é o primeiro empurrão de uma bola de neve, de uma crise que pode vir sim potencialmente. Por isso, a Yelenzeira tá trabalhando sábado e domingo, feito uma vaca doida lá nos Estados Unidos, e a princípio falou que não vai intervir nesse caso, né? Que eles têm que se lascar mesmo, porque, porra, não se planejou direitinho e tudo mais. Agora, aparentemente, boatos só, saiu no Washington Post, que eles podem sim vir a garantir tudo que estava lá no banco bonitinho, que não era garantido pelo FGC de lá, que é o FID, que cobre também os 250 mil dólares. Como tinha muita PJ, né? Então tinha muito mais dinheiro fora desse teto do que dentro. Então agora o FID está lá assumindo, e aí provavelmente isso tenha que ser anunciado, inclusive antes da abertura do mercado na Ásia, que está ocorrendo nesse exato momento. Só um parênteses também, foi criado em 2008 um conceito chamado Too Big to Fail, que deu o nome até ao filme, ao livro, que todo mundo já deve ter assistido. Se não, vou deixar lá na minha comunidade nova, comunidade Tanakense, lá no Instagram, e vou deixar lá no Telegram também, o pessoal que está lá ainda, os Tanakas de lá. E aí, o que aconteceu nesse conceito? Esse conceito diz que tem instituições que são grandes demais para quebrar, como aconteceu em 2008, e era um conceito já criado em 1930, só que o pessoal não conseguia verificar direitinho, como talvez vão ter melhorias agora também nesse movimento, né? Então, começou em 1930, depois da crise 19, surgiu esse novo conceito mais pesado em 2008, e 2020 a gente teve um outro novo conceito também, que aí tem grandes instituições do mundo inteiro, então que tem o Fed lá de olho no bagulho todo, para que não deixe acontecer como aconteceu nesse banco, né? Então o Fed fica o dia inteiro lá auditando bonitinho para ver se não tem uma desgraceira muito grande rolando. Por isso também a gente fica mais tranquilo em relação a essa crise sistêmica que pode estar por vir. Mas aqui no Brasil, Japão, tem dinheiro no Nubank, tem dinheiro no Banco Inter, não sei se vocês bem, o que eu faço, Japão? O que eu faço com meu dinheiro? Tô morrendo de medo agora. Aqui no Brasil, Tanaka, eu tenho uma boa informação para você, porque aqui a gente tem a bênção do pós-fixado. Então não tem porque os grandes bancos hoje, a não ser na sua tesouraria, onde de fato ele realiza investimentos,
para o seu próprio ganho de capital, alocar o dinheiro do investidor em coisas que ele não vai conseguir fazer nada. Então, exemplo do Nubank, por exemplo, pega seu dinheiro, empresta para o governo através de títulos do Tesouro e, obviamente, depois te devolve. Mas o que pode acontecer é, de fato, contaminar todo o universo, como aconteceu em 2008. Isso, aparentemente, a princípio, não vai acontecer, mas isso pode. Então, pode ser, sim, principalmente no mercado acionário que investe em ações, pode afetar muito ainda as cotações dos bancos por aqui também, muito embora sejam coisas, como falei para vocês, totalmente distintas, né? Então a gente está salvo numa questão, porque aqui no Brasil tem os postos fixados bonitinho, só que a gente pode sim se lascar no mercado acionário, além dessa tensão toda de todo mundo sair tirando dinheiro de empresas pequenas, médias e levar para os grandes bancos, acontecendo a concentração e de repente até a morte de alguns pequenos bancos, que pode acontecer, assim como tem acontecido nos Estados Unidos, que está formando filas e filas para pessoas tirarem dinheiro de alguns bancos e acabar concentrando nos grandes bancões. Tá na cão, o bagulho tá doido sim, tem que tomar muito cuidado, a gente nunca sabe qual que é o gatilho que faz começar uma crise. Só olhando lá na frente, quando a crise estiver instaurada já, a gente vai saber, foi o maluco que veio da China para o Brasil e espalhou todo o Covid. Então a gente nunca sabe qual que é o começo de uma crise, né? Então tem que tomar muito cuidado sim com o seu dinheiro. A parte para tranquilizar os tanakas é que lá nos Estados Unidos, como falei para vocês, tem esse conceito too big to fail, então o negócio é muito mais regulado e mais bonitinho do que parece. Só que no Brasil a gente tem ali os 5 grandes bancos que a gente sabe quais são, e a gente tem novos entrantes também. A princípio tá muito tranquilo, mas a gente não sabe o quanto vai contaminar lá dos Estados Unidos aqui no Brasil ainda, né? E aí pode sim acontecer essa corrida bancária nesses pequenos bancos, pela quantidade de coisas que eu tô vendo no Instagram de vários influencers no Brasilzão velho. Isso pode acontecer e acontecer nessa segunda-feira também, essa corrida bancária que está acontecendo lá nos Estados Unidos, pode acontecer aqui no Brasil também. E isso vai afetar sim essas empresas, né? Principalmente as pequenas, e vai concentrar nos grandes bancos. E eu acredito que isso deva acontecer caso os Estados Unidos não façam nada a respeito lá na terrinha do Tio Sam. Só que aconteceu um fato no Silicon Valley Bank que pode mudar toda a história e de repente até uma boa opção de investir nas ações desse banco, mas a história para outro vídeo. Tanaka, vou deixar aqui para você o vídeo da crise que está batendo na nossa porta e cada vez mais sinais estão deixando aí para você ficar ligeiro para cuidar melhor do seu dinheiro, tá bom? Então é isso aí, beijinho no furico de vocês, meu nome é Denis Miyabara, investir e coçar, eu sou começar.